Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com as nossas dicas e o tema é aproveitamento de papel. Bom, na indústria gráfica a gente utiliza vários formatos de papel. Eu vou falar só de um deles, que é o 66 por 96, que é o mais utilizado, tá? Então assim, eu trouxe aqui essa tabelinha que provavelmente vocês já devem ter visto em algum lugar. Se vocês digitarem lá no Google aproveitamento de papel 66 por 96, ela vai aparecer e ela é bem simples, tá? Então assim, aqui é a folha inteira sem nenhum corte, formato 66 por 96. Se a gente quiser fazer um formato 2, então a gente corta no meio e vai ficar 48 por 66. Formato 3, 32 por 66. Formato 4, 33 por 48. O 5 não é muito utilizado. Formato 6 a gente tem 3 formatos, um quadrado e 2 retangulares. Então o quadrado 32 por 33, o primeiro retangular 24 por 42 e o segundo 22 por 48. Formato 7 não é muito utilizado, formato 8, 24 por 33, o formato 9, 22 por 32. Esses são os formatos mais utilizados, tá? Na realidade, a gente consegue fazer vários outros. Aqui, ó, se vocês prestarem atenção, formato 32, 12 por 16,5. Esse númerozinho que tá aparecendo aqui é referente à quantidade de pedaços iguais que a gente consegue tirar, que a gente consegue fazer desse formato aqui, ó, que é o 66 por 96, que é a folha inteira, tá bom? Agora, assim, o fato de a gente conseguir fazer 32 pedaços desse papel não quer dizer que a gente consiga colocar esse formato aqui em máquina. Vários deles, na realidade, eles não podem entrar em máquina porque eles são muito pequenos, tá? É só essa tabela aqui, ela é realmente só para mostrar o aproveitamento, o corte, né, como é que tem que ser feito o corte para não ter desperdício de papel, tá bom? Com relação ao formato que entra em máquina, esse formato ele vai variar de acordo com o fabricante e o modelo da impressora, tá? Então, por exemplo, uma impressora formato 4, ela pode receber um papel, dependendo do modelo, do fabricante do modelo, ela pode receber um papel um pouco maior ou menor do que outra, que seja de um fabricante e tenha um modelo diferente, tá? Uma coisa importante é não confundir o formato do papel com o formato de impressão. São duas coisas bem diferentes. Normalmente, o formato do papel, ele sempre vai ser maior que o formato de impressão, porque a gente precisa levar em consideração algumas coisas que são necessárias, alguns detalhes, né, que são necessários na hora que a gente vai imprimir. Então, por exemplo, nenhuma impressora imprime até a borda do papel. Então, se eu quero imprimir um formato A4, por exemplo, não adianta querer colocar o papel exatamente no formato A4, porque não vai dar certo, tá? Normalmente esse papel ele precisa ter uma sobra em volta, e essa sobra ela é referente à pinça, contrapinça, as marcas de registro e a escala de cores. Para vocês entenderem melhor, eu trouxe aqui uma amostrinha, sim, uma outra informação. Formato de papel é uma coisa, formato de impressão é outra. Nem sempre o formato do material, ou melhor, o formato de impressão vai ser igual ao formato do material. E aí eu vou mostrar esse aqui, ó, que é cartão de visita. Na realidade, o cartão de visita é só uma imagem dessa aqui, ó. Aqui ele foi repetido 12 vezes. Então, o formato do material é 5 por 9 centímetros.
Porém, a gente fez uma montagem com 12 imagens e nós colocamos no papel formato 8, tá? Que é o 24 por 33. Aqui, ó, já tem as marcas de corte, ó, a abertura que precisa ter para o corte ficar bem feito, para não ficar aparecendo a margem branca. O material aqui já tá sangrado, ó. E aqui são as marquinhas de corte. Tá certo? Por que que não dá para colocar só uma imagem em máquina? Porque o papel é muito pequenininho. É aquilo que eu falei, que existe uma limitação. Toda impressora tem um formato máximo e um formato mínimo, seja de impressão, seja de papel. Então, a gente precisa respeitar essa característica de cada impressora. Acho que aqui deu para entender direitinho, né? Pronto. Formato de máquina. O formato de máquina, as mais utilizadas, né? É o formato 4, formato 2 e a folha inteira. Vamos voltar aqui para a tabelinha, só para ficar mais fácil. Uma máquina folha inteira, a gente consegue colocar uma folha sem nenhum corte. Então, por exemplo, nesse caso, o papel 66 por 9,5, a gente consegue colocar a folha inteira para imprimi-la toda de uma vez. Numa máquina formato 2, é só metade. Então, teria que cortar essa folha no meio e usar esse formato aqui, 48 por 66. E numa impressora formato 4, é a mesma coisa. Corta-se o papel em 4 para ele ficar 33 por 48. Ok? Claro, esse é o formato máximo da máquina. Mas isso não quer dizer que o papel tenha que entrar nesse formato. A gente pode colocar formato 8, formato 9, um formato 5, formato 6, enfim. A montagem, o formato do papel, ele sempre vai depender do formato do material e da tiragem, né? Então, quando, por exemplo, um cartão de visita, para imprimir 1000 cartões, não adianta querer fazer uma montagem muito grande ou querer colocar para imprimir numa máquina que tem um formato muito grande, porque o custo de impressão ele vai ficar muito alto porque é um material pequeno, é uma tiragem baixa. Então, normalmente, para material pequeno com tiragem baixa, a gente faz uma montagem menor e coloca para imprimir numa máquina que tenha um formato menor também, tá bom? Isso, na verdade, é sobre impressão offset. A parte de impressão digital é bem mais simples, são bem menos formatos, normalmente o formato A4, o formato A3 e o 12 por 18. Esse 12 por 18 é em polegadas. Fora do Brasil, a unidade de medida é polegadas. Aqui no Brasil, a gente usa centímetros e milímetros. Para a gente fazer a conversão de polegada para centímetros, a gente pega o valor em polegada, ou melhor, as medidas em polegada, no caso 12 por 18, e multiplica por 2,54, que vai dar 30,4 por 45,7, que nada mais é do que o nosso formato 4. Ele é um pouco menor que o formato 4, porque as impressoras digitais, a maioria não aceitam o papel desse formato aqui, ó. Ele tem que ser menor, por isso que a gente usa o 12 por 18, que ao invés de ser 33, ele é 30,5, e ao invés de ser 48, ele é 46, já arredondando um pouquinho para cima, tá bom? E os outros dois, que são os mais conhecidos, que é o A3 e o A4. O A4 é o 21 por 29,7 e o A3 é o 29,7 por 42. Só um detalhe assim para reforçar, já falei no vídeo anterior, que algumas pessoas chamam o papel offset, que é esse papel comum, de papel A4 ou papel ofício. A4 e ofício não são tipos de papéis. A4 e ofício são formatos de papel, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!